Irmãos e irmãs, graça e paz. Iniciando nossa semana com as boas novas do Evangelho, nós desejamos a você um dia muito abençoado, inspirado na presença do Senhor, e como fonte da nossa inspiração sempre a palavra do Senhor. Portanto, nós teremos agora um tempo de louvor, um tempo de adoração, e após esse cântico, prepara o teu coração para iniciarmos essa nossa semana com a palavra de Deus, com a leitura e a meditação da palavra de Deus. Voltamos daqui a pouco, já já. Irmãos e irmãs, vamos à leitura
da palavra do Senhor, nós vamos fazer a leitura do Salmo 13 e queremos meditar um pouco e refletirmos neste Salmo à luz do contexto que nós estamos vivendo. Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A gente percebe, queridos, são 2 anos de pandemia que o mundo todo teve que enfrentar, e agora nós estamos diante de uma guerra, Rússia e Ucrânia, com consequências diretas para aqueles que estão em campo de batalhas, refugiados, mas com consequências também a todos nós, né? Isso tem afetado o mundo todo. E a pergunta é, e a igreja? Qual o papel da igreja? A igreja certamente ora. E quando nós pensamos nessa guerra, nos campos de batalhas, certamente há cristãos dos 2 lados. E a gente ora e clama ao Senhor. Esse é o papel da igreja, orar ao Senhor. A igreja foi estabelecida por Deus para que as orações fossem feitas, e o papel da igreja é interceder. E a pergunta, diante de uma situação de incerteza, situação de luta, situação de guerra em que viveu o rei Davi, ele está num momento em que ele está questionando, até quando, Senhor? E essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos também. A verdade é que a vida é cheia de perigos. Somos ameaçados por forças visíveis e invisíveis, somos atacados por todos os lados, por pessoas, por circunstâncias, somos tentados por espíritos malignos, enfim, por pensamentos. Muitas vezes esses inimigos, eles tentam prevalecer contra nós, e se tirarmos os olhos do Senhor, se tirarmos os nossos olhos do Senhor e colocarmos nas circunstâncias ou nos nossos sentimentos, certamente nós viremos a tombar na batalha. Porém, se nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, se colocarmos e fitarmos os nossos olhos a Deus, no Senhor Deus, e confiarmos na sua graça, certamente com o Senhor está a vitória. E neste salmo, Davi, quando ele se vê ameaçado pelo inimigo, esse é o primeiro ponto que a gente percebe, é que quando Davi se vê ameaçado pelo inimigo e tomado de tristeza pelas circunstâncias que o envolvem, ele diz, Senhor, no tocante a mim, confio na tua graça. Irmãos e irmãs, esses últimos anos têm sido muito difíceis. Agora que pensávamos que estávamos saindo de uma situação muito difícil, vem essa guerra. Mas nós precisamos continuar colocando os nossos olhos no Senhor. E assim como Davi, dizer, Senhor, no tocante a nós continuaremos a confiar na tua graça. Nessa graça que é o favor de Deus, que é o favor imerecido do Senhor. Essa graça que nos serve de âncora na tempestade. Essa foi a palavra de Davi. Portanto, no momento de dificuldade, quando nós confiamos na graça do Senhor, então nós
temos a certeza de que podemos caminhar, podemos continuar marchando, mesmo diante das turbulências que procuram amedrontar ou assustar a nossa alma. E como resultado, nós podemos nos regozijar na salvação de Deus, porque é Ele quem nos salva. Nele nós buscamos refúgio. Veja, que situação triste, a mídia mostrando milhares de refugiados ali na Ucrânia, procurando refúgio, abrigo. E a palavra do Senhor diz que não há melhor, maior e mais seguro refúgio do que quando nos refugiamos no Senhor. É claro que nós temos que buscar os refúgios temporais, mas nós não podemos deixar de pensar no refúgio eterno, da salvação eterna. Certa vez, Jesus, quando ele percebeu seus discípulos movidos de grande alegria, porque havia feito milagres, os espíritos lhes se submetiam, então Jesus ele passa a ensinar e mostrar aos discípulos uma alegria ainda maior, uma alegria muito maior, maior do que um ministério bem sucedido, que é a alegria da salvação, a garantia da vida eterna, da certeza de ter um nome arrolado nos céus, no livro da vida. Portanto, Jesus ensina duas coisas nessa passagem, da qual a gente faz referência. Primeiro, a questão da salvação, que ela é uma dádiva, é um presente de Deus, um presente que se recebe sem esforço, sem merecimento, é graça. E assim como na igreja é visível, há um rol de membros, aonde os membros vão tendo o seu nome arrolado, a palavra de Deus, a Bíblia diz também que há um rol na igreja invisível, no livro do Cordeiro, e o nosso nome está lá. E aí nós podemos ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Não precisamos viver nesse mundo assaltados pela dúvida, não precisamos chegar no final do juízo para sabermos para onde iremos e qual será o destino final das nossas vidas, porque a nossa garantia o Senhor nos dá hoje. John Piper, ele afirma que o maior problema do ser humano não é a busca do prazer em si, mas é concentrar-se numa felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus nos criou para que pudéssemos usufruir da alegria plena na presença dEle. Davi era um homem bem-sucedido, tinha riquezas, bens, tinha prazer, tinha fama. Davi tinha tudo que o prestígio e o seu sucesso pudesse lhe proporcionar. Porém, foi na presença de Deus que ele encontrou a verdadeira alegria e o verdadeiro refúgio. Nós chegamos à conclusão de que, apesar de termos essa alegria, essa certeza, esse refúgio no Senhor, isso não significa que a vida do cristão está isenta de sofrimento. Davi roga a Deus para que Deus o guarde, porque só Ele poderia ser o seu refúgio. Nesse momento em que estamos vivendo, o nosso papel como igreja é continuarmos em oração por aquelas pessoas que já sofreram demais por conta dessa pandemia que nos afetou a todos, mas também orarmos agora por essa guerra, pelos cristãos, pelos nossos cristãos e irmãos que estão dos dois lados da batalha. Que o Senhor que essa palavra possa nos fazer refletir essa semana e que nós possamos, você e eu, possamos tirar um tempinho nessa semana para lembrarmos do verdadeiro refúgio
que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos dá alegria e salvação. Que você tenha uma semana abençoada, inspirada, uma semana produtiva de trabalho. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Uma boa semana para você.